sempre, eternamente, todos os dias da nossa vida. Amém. Bem, que prazer estar aqui hoje e que prazer estar aqui nesse lugar, né? Estamos nas alturas hoje, né? Que bom, parabéns para essa igreja, né? Que continue na luta e para conseguir até o final não é fácil e Deus tem abençoado, né? Vocês sabem, mais do que ninguém, o quanto é difícil, né? E como é significativo e importante estar aqui e ver tudo isso sendo se concretizado, né? Então que Deus abençoe a vida financeira e espiritual de cada um que contribuiu. Amém. E contribui para que essa igreja continue se tornando linda, né? Como ela está ficando. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Então nós vamos falar hoje de uma história que aconteceu no deserto da tentação. Todo mundo conhece essa história na Bíblia, né? E nós vamos já ler um pouquinho a história que está lá em Mateus. Mas antes da gente ir para Mateus, quem aqui conhece a história dos 3 porquinhos? As crianças conhecem a história dos 3 porquinhos? Os adultos ainda lembram da história dos 3 porquinhos quando estudavam? Lembra, Davi, ainda? Você ainda está novinho, ainda lembra, né? Dá uma ainda lembra da história dos 3 porquinhos? Nunca gostou, né? Eu nunca conhecia a história dos 3 porquinhos. A história dos 3 porquinhos? Porque quando eu estudei não se contava essas historinhas bestas não. Não tinha tempo não para contar isso não. Bem, mas nós não vamos conhecer agora a história dos 3 porquinhos. Nós vamos conhecer uma história que é o inverso da história dos 3 porquinhos. Um autor, ele escreveu o título de um livro que era assim: A Verdadeira História dos 3 Porquinhos na Ótica do Lobo. Então é o lobo que conta a história desse criador. E o lobo, por sinal, não é mau nessa verdadeira história. O lobo é bonzinho. Olha só como é. E esse livro desse autor, que eu não estou, John Sieska, esse livro vendeu mais de 1 milhão de cópias. E o nome do livro? A Verdadeira História dos 3 Porquinhos na Ótica do Lobo. Então vamos lá. Na ótica do lobo, ele não tinha nada de mal. Ele dizia que tinha sofrido uma grande injustiça por terem dito que ele era mau. Que seu nome foi difamado em todo o mundo. Mas na verdade, os porcos é que eram os grandes mentirosos da história. E não ele, né? E na história diz o seguinte: havia um porquinho rico, um porquinho de classe média e um porquinho pobre. Né? E aí, o porquinho de classe média tem uma casa de madeira, de rico, né, alvenaria, o de classe média de madeira e o porquinho de classe pobre, né, tinha uma casinha de palha. E não gostava de trabalhar. Né? E aí, o sonho dos dois, de classe média e de pobre, era viver às custas do irmão rico. E aí um dia o lobo foi na casa do primeiro para pegar um pouquinho de açúcar para fazer um chá para a mãezinha dele que estava doente. Olha só, completamente diferente a história, né? E aí quando ele bateu na porta do porquinho, ele que sofria de asma, vinha ofegante, porque estava correndo, né? Vinha ofegante. Quando chegou na porta do porquinho, que chamou o fôlego dele, porque ele estava muito cansado por ter asma e tudo, derrubou a casinha do porquinho. Essa foi a história, né? A razão dele ter derrubado foi isso. E aí o porquinho, dono, né, da casa, viu a situação e saiu correndo para a casa do irmão, né, porque viu o lobo. E o lobo, sem entender nada, foi atrás correndo para saber o que estava acontecendo. Quando chegou na outra casa, ofegando, derrubou a casa do segundo porquinho. E assim foi toda a história, né? Ou seja, o lobo mau não era mau, ele estava ali ingenuamente, ele foi só pegar um açúcar para a mãe dele e pronto, não tinha nada demais, né? Bem, e ele diz, né, nessa história que o lobo ficou por mal, mas na verdade ele não tinha nenhuma má intenção, na verdade, né? E aí esse livro vendeu muito pela inteligência do autor, né, em pensar toda essa história, transformar toda essa história na visão do lobo. E agora, nesta manhã, nós vamos contar também, nós vamos ver na Bíblia uma história contada na versão de um lobo. Que lobo é esse? Satanás. Satanás criou uma história bem parecida. Só que a história de Satanás foi mais inteligente do que a deste homem, né? Porque Satanás tem
né, esses poderes de transformar, né, tudo e de tentar nos enganar. Então vamos lá. Mateus capítulo 3, verso 13. Vamos ver que história foi essa, como foi que Satanás contou essa história na ótica dele. 3:13. Amém? Porque eu estou com muita folha aqui, eu vou me perder, e as folhas já estão todas desencontradas aqui na impressão, aí convento. Amém? Amém. Querido Deus, a tua palavra está aberta. Por favor, Senhor, fala conosco, que possamos ouvir a tua voz. Amém, Senhor. Amém. 3:13 diz o seguinte: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Pode deixar aberta aí a Bíblia nesse capítulo. E vamos ver. Aqui está falando sobre o que? O batismo de Jesus, né? Pergunto, por que Jesus procurou se batizar? Por que será? Jesus, nós sabemos que ele era Deus, né? Sim ou não? Sim. Ele era Deus, mas ele também era humano. Ao mesmo tempo que ele era Deus, ele era humano. Ele era 100% divino e 100% humano. Às vezes a nossa mente não dá para entender muito bem isso, né? Como é que é um Deus e que é humano também. Mas vamos lá. Agora vai, né? Então, Jesus ele se tornou plenamente humano. Então isso significa o quê? Que em alguns momentos ele colocava o seu poder de lado. Ele suspendia os seus poderes, deixava um pouco de lado. Então, veja só, se Jesus estivesse aqui morando, aliás, quando ele morou aqui na Terra, ele era humano. Como seres humanos, nós sofremos, nós nos cortamos, né? Nós tocamos, né? Como a Angelina tocou ali agora, né? A gente se machuca. Então, às vezes a gente esquece que ele tinha esse lado humano e pensa que ele era só Deus, né? E não sentia nada. E ele não nasceu sabendo de tudo. Ele teve que aprender a andar. A sua mãe teve que ensiná-lo a falar. E aos poucos ele foi aprendendo. Inclusive, ele teve que aprender que ele era filho de Deus e que ele era também Deus. Maria, sua mãe, ia ensinando, e José ensinando cada dia que ele era Deus. Então vamos imaginar aqui, vamos supor que Jesus, se ele estivesse estudando, né, como os adolescentes, as crianças estudam, ele teria que se esforçar, teria que estudar para tirar boas notas, porque se ele não fizesse isso, ele não passaria, né? Eu imagino que muitas vezes ele estava lá martelando com seu pai, José, carpinteiro, e pode ter machucado o dedo muitas vezes. Então nessas horas ele não usava os seus poderes, porque ali ele era humano. Se ele estivesse em uma UTI de um hospital, provavelmente ele correu esse risco, como nós, de pegarmos uma bactéria hospitalar, né? Então muitas situações a gente acha que Jesus, né, não era humano, mas ele era como nós, de cair, de se machucar, né? Se ele fosse atirar, né, uma flecha, ele ia acertar 100 vezes? Não, ele ia errar também. Como nós erramos, é difícil acertar no alvo, né? Então ele também iria errar. Então as mazelas que acontecem com os seres humanos, também é possível que tivesse acontecido com Jesus naquele tempo. Ele ia tropeçar numa pedra, no escuro, ele poderia cair e etc, né? Então, uma das coisas que ele teve que aprender foi aprender a ser Deus. Ele teve que utilizar para isso o recurso da fé. Ele tinha que acreditar no que a sua mãe falava. Olha, você é filho de Deus, o Messias veio e falou comigo. Deus veio e falou comigo que eu ia gerar o Messias. Então ele teve que expressar a sua fé muitas vezes, né? Então, no meio dos outros irmãos, Jesus, ele era como os seus irmãos, mas ele se destacava, né, como
um filho que tinha um caráter moral muito avançado. Mas mesmo tendo esse caráter moral muito avançado, ele não deixava de ser como os outros, né? Como seus outros irmãos. E aí vamos lá. Aqui eu estou com minhas páginas todas bagunçadas e eu vou ficar me procurando aqui algumas vezes, viu? Então, qual foi a maior demonstração de fé de Jesus? Ele tinha que acreditar que ele era Deus, né? Filho de Deus. Mas qual foi a maior demonstração de fé dele? Qual foi a evidência de que ele era filho de Deus? Será que Jesus pensava assim, como é que eu vou ter certeza e a evidência de que eu sou realmente filho, né, desse Deus? Talvez quando ele andou sobre as águas, ele tivesse pensado, nossa, eu tenho poderes realmente, então eu sou filho de Deus mesmo, eu andei sobre as águas, né? Multipliquei pães e peixes. Essa foi a maior demonstração de fé de Jesus? Não. A maior demonstração de fé de Jesus foi quando ele esteve no deserto da tentação. Ele teve ali que demonstrar o tamanho da sua fé. E nós vamos saber por quê. Vamos lá. Vamos ver aqui agora a lógica usada por Satanás, né? A ótica do lobo. E vamos adiantar que Jesus não acreditou na história do lobo, Satanás. Amém. No verso 13, nós lemos que Jesus chegou até João para ser o quê? Batizado. Naquela época, irmãos, havia 2 tipos de batismo. O primeiro batismo era para aceitar o judaísmo e o segundo, quando o judeu ele queria se purificar. Então, na cidade, havia vários tanques espalhados para esse momento da purificação, quando o judeu queria ser purificado. E João, ele estava inovando agora o batismo. Qual era o batismo de João? O batismo para remissão, para se purificar dos pecados, para o perdão dos pecados. Era um batismo diferente. Então, pela lógica, Jesus não precisava ser batizado por João, né? Não precisava. Porque nós lemos, né, que ele até diz assim, no verso 14, eu aqui preciso ser batizado e tu vens a mim, né, para ser batizado. Então, pela lógica de João, Jesus não precisava porque ele era filho de Deus, não tinha pecado, né, na visão de João. Mas João também, ele não tinha essa segurança que Jesus era verdadeiramente o Messias. Porque no Evangelho de João, o apóstolo dá o seguinte testemunho. Em João 1,33, ele diz assim, eu não o conhecia, porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Então, é óbvio que João conheceu Jesus porque eles eram primos, né? Mas quando ele diz isso, ele afirma que não sabia quem era o Messias. A confirmação veio apenas após o batismo. Quando Jesus foi batizado, né? Mas João sabia que tinha algo maravilhoso no caráter de Jesus. Que o caráter de Jesus era perfeito, né? Mas ao ponto de João falar a Jesus que ali era um lugar de prostitutas, ele foi dizer, não, aqui é um lugar de prostitutas, né? Por isso que ele sabia que o caráter de Jesus, não, aqui não é esse lugar, Jesus, aqui é para as prostitutas, é para os publicanos, para as demais pessoas de vida duvidosa, né? Por isso João diz que ele sim era quem deveria ser batizado. E aí nós vamos ler Mateus 3, verso 15, o próximo verso. Vamos ver a resposta de Jesus. Alguém poderia ler? Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Pronto, aí Jesus deu a resposta para João. Olha, João, deixe, eu vou cumprir a vontade de Deus. Eu não sei, mas eu vou cumprir a vontade de Deus. Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo assim, João, eu concordo com você, aqui é um lugar de prostitutas mesmo, publicanos. Eu também não sei porque eu tenho que ser batizado, mas o Pai me pediu. Então, se o Pai me pediu, por favor, me batize, João. O Pai me pediu, né? Porque a justiça, né? Exatamente. E aí eu vou dar só uma pausa para pensarmos o seguinte. Às vezes, as nossas orações podem ser assim, Senhor, por que eu tenho que fazer isso se eu não vejo sentido em vir para essa igreja? Por que, Senhor, que eu tenho que ser fiel aos mandamentos, sendo que eu conheço tantas pessoas que são infiéis e são bem-sucedidas na vida, né?
Para que eu realizar a reforma alimentar se eu vejo vegetarianos morrendo de câncer? Às vezes a gente pode pensar isso, né? Eu já pensei isso algumas vezes. Para que eu buscar ser fiel, adorar, orar, se eu conheço pessoas que nem te buscam e têm uma vida aparentemente melhor do que a minha? Por que, Senhor? O que eu estou ganhando em ficar aqui, nesse lugar, nessa igreja, e fazer tudo isso? Então, mesmo que eu não tenha resposta, nós encontramos aqui no próprio Cristo. Eu não sei, mas o Senhor nos pediu. Amém? Amém. Então, por Ele ter pedido, você está aqui. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. Amém? Amém. Então, muitas vezes, quando você não tiver resposta, lembre disso. Olha, o Pai me pediu, eu não sei porquê, mas eu vou fazer. Amém? Amém. Aí agora vamos ver o verso 16 e 17. Esse verso é muito. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Amém. Vamos imaginar agora, nesse momento, Jesus se levantando das águas do Rio Jordão, saindo triunfante e feliz por ter feito a vontade de Deus. E quando o Espírito de Deus desceu, toda a trindade ali presente, representada, Deus Pai fala do céu, o Espírito Santo aparece em forma de pomba e o Filho de Deus saindo da água. Foi uma cena estrondosa, de arrepiar, né? E pela primeira vez, Deus, o Pai, falou audivelmente: Este é o meu Filho em quem me comprazo. Então agora Deus deu a certeza: este é o meu Filho. Agora o Filho, Jesus, tinha a evidência concreta de que ele era o Filho de Deus. E aí, logo depois que Jesus saiu das águas, o que foi que aconteceu? Ele estava feliz, radiante, convicto por tudo que ele já tinha ouvido a sua mãe falar, e agora ele tem certeza. O que acontece logo em seguida? Capítulo 4, verso 1. O momento era lindo, um momento de felicidade, de alegria, um momento radiante. E aí, o que acontece? A seguir, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a história vai começar a ficar um pouco mais triste. Era um momento de alegria, mas Jesus vai ser tentado agora pelo diabo. Vamos ver aqui. No original grego diz que Jesus foi para o deserto embaixo do Espírito e não levado pelo Espírito, como em nossas versões. Então dá a entender que o Espírito Santo estava conduzindo Jesus para um local determinado. Mas Jesus ia de que maneira? Jesus ia sorrindo, Jesus ia feliz, Jesus ia caminhando firme, a passos largos, alegre, radiante, porque ele tinha ouvido do próprio Deus quem ele era. Então ele estava indo para o deserto, mas ele estava feliz, porque ele estava indo com o Espírito Santo. Ora, se você estivesse com o Espírito Santo, você ia para onde? Para os confins da terra, né? Você tendo a certeza que estava aqui com o Espírito Santo, você podia ir lá para onde estava o Iraque, lá na faixa de Gaza, né? Você ia feliz. Mas por que no deserto? Por que Jesus foi levado para o deserto? Nós sabemos, nós temos a resposta. No deserto é o lugar que a gente mais aprende, né? Já pensou? Reflita aí, você já teve no deserto na sua vida? Já teve, né? Foi nesse deserto que você se aproximou mais de Jesus, não foi? Por isso que Jesus foi para o deserto. E o deserto é o único lugar da terra silencioso bastante para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus foi para lá para ter espiritualidade com Deus, para ouvir Deus. Então lá era um lugar de muito silêncio, mas também um lugar com muitas adversidades. Nós sabemos que o deserto é o quê? Muito quente. Muito quente. Aqui já está quente, que a gente só pode não aguentar, né, na nossa cidade. Imagine no deserto. Faz até 50 graus durante o dia. E à noite é o contrário. Baixa assim, a temperatura drasticamente, faz muito frio, venta muito, a terra vermelha que gruda no nosso corpo.
E Jesus passou quantos dias lá sofrendo isso aí? Muito bem, meninos inteligentes. Jesus passou 40 dias ali. Só que no início ele estava com o Espírito Santo. Então estava tudo bem para Jesus. O frio não importava, estava tudo tranquilo. A diferença é que Jesus foi alegre com o Espírito e de repente o Espírito Santo, sumiu. O Espírito Santo deixou Jesus ali sozinho. Imagine agora, vocês, Jesus estava alegre, feliz, certo de que ele era o Filho de Deus, que é o filho do próprio Deus, e agora Jesus se via sozinho no deserto. E para piorar a situação, abra aí bem rapidinho, Marcos 1, verso 13. Quem encontrar primeiro, até pode ler, para a gente adiantar. Para a gente ver como ficou a situação depois que o Espírito Santo saiu. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Olha só. Então Satanás fez o que agora? Ele viu que Jesus estava sozinho e começou agora a colocar animais para fazerem barulhos estranhos no deserto para amedrontar Jesus. Você está sozinho no meio do nada, você ouve um monte de barulho estranho de animais. Você pensa, vou ser morto agora, algum animal vai me devorar, né? E como se não bastasse, Satanás colocava ventos assustadores para dar medo no Filho de Deus. E tinha mais. Jesus tinha comida? Não. Jesus estava sem se alimentar, sem tomar água. Provavelmente ele tinha perdido muitos quilos, então sua aparência não estava boa. 40 dias com a mesma roupa. A roupa já deveria estar desgastada. O cabelo deveria estar duro, né? De terra, de vento, de terra, de poeira. Então, o estado de Jesus não era agradável. Ele estava feio, ele estava fétido, ele estava cansado, né? Com fome, com sede. Eu acho que ele estava ali quase rastejando, sem ter forças para ficar em pé e sem andar, né? E o pior de tudo não era isso. Não era a fome. O pior para ele não era a fome, o cansaço. Sabe o que era? A ausência de Deus. O que ele mais sentiu ali no deserto foi saber que estava sozinho, abandonado, sem o seu pai, que tinha acabado de dizer para ele que ele era o filho dele, né? Então isso mostra que Jesus ele esteve em uma situação máxima, como ser humano, como nós. Ele esteve em uma situação extrema, da mesma forma que nós passamos situações na nossa vida que a gente pergunta assim, meu Deus, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor me abandonou? E aí, aquele milagre que a gente pede e não vem, Jesus estava passando a mesma coisa, porque ele era humano. Assim como ele era Deus, ele era humano. Então talvez Jesus poderia perguntar, pai, o que foi que eu fiz para estar passando tudo isso? Mas em nenhum momento Jesus utilizou dos seus poderes para sair dali daquela situação. Nenhum momento, né? Nem da sua sabedoria, onisciência, para saber o que aconteceria ali. Então ele pode ter perguntado, né? Por que o Senhor foi embora? Mas Jesus tinha muita fé. Amém. Porque ele andava assim com o pai dele. E aí novamente ele diz assim, se o pai não está me respondendo, alguma coisa aconteceu. Algum motivo ele tem para agir assim. E eu não vou questionar. Pense isso para a sua vida. Às vezes a gente pensa, por que o milagre não veio na minha vida? Eu não sei. Alguma coisa está acontecendo no céu que eu não sei. Alguma razão Deus deve ter para estar agindo assim comigo. Mas eu continuo crendo. Amém. Amém. E aí, Satanás, ele ficou provocando cada noite, tentando criar um medo terrível em Jesus. Certamente, algumas noites de Jesus se tornaram insônia para ele, porque com certeza ele não conseguia dormir algumas noites tranquilamente. E aí, quando menos se espera, o que é que acontece? Satanás aparece. Aproxima-se dele um anjo de luz, né? Não era
um lobo disfarçado, igual a história, né? Um anjo de luz lindo, magnífico. Que contraste, aquele anjo bonito, limpo, cheiroso, com aspecto celestial, brilhando com um brilho intenso como o sol, e aí do outro lado, um ser ali caído, um ser cadavérico ali no chão, sujo, fétido, quase sem conseguir ficar em pé. E aí começa o Evangelho segundo Satanás, a história segundo a ótica do lobo. Aquele ser aparece dizendo que era um anjo enviado da parte de Deus para ajudar Jesus. Olha só. Olha, eu vim aqui ajudar você. Eu sou Deus, seu pai mandou aqui para eu lhe ajudar. E o seu sacrifício já foi aceito, já está bom, Jesus. Já está tudo certo, tudo ok. Durante o primeiro momento, vocês acham que Jesus sentiu o quê? Eu acho que ele pensou, nossa, Jesus, até que enfim, Deus ouviu minha oração. Mandou um anjo agora. Acho que no primeiro momento ele se sentiu aliviado, acreditando que o pai tinha respondido a resposta dele, né? E aí, imagina aí. Só que Satanás estragou tudo. Ele não soube fazer a coisa certa, ele não entendia que Jesus era o Filho de Deus realmente e que era muito esperto. Aí ele disse o quê? Sim. Se tu és o Filho de Deus, olha só, irmãos. Jesus tinha sido batizado há pouco tempo e Deus tinha dado a confirmação que ele era o Filho de Deus. Aí Satanás vem e diz, se você é Filho de Deus, Jesus estranhou. Ora, como? Se Deus acabou de me dizer que eu era filho dele, como é que esse anjo é de Deus se ele vem colocar dúvida se tu és o Filho de Deus? É verdade? Então ele já se traiu aí, já não foi esperto daí, né? E aí nós vamos ver que Satanás, ele não desistiu não. Ele continuou. E ele faz do mesmo jeito, viu, na nossa vida. Ele disse, 4, verso 3, ele disse, se tu és filho de Deus, manda, pode ler aí alguém? 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mande que essas pedras se transformem em pães. Olha só, Jesus estava com muita fome, né? E Satanás foi no ponto fraco. Mande que essas pedras se transformem em pães. Foi logo no ponto fraco, na fome de Jesus. E Satanás, ele faz do mesmo jeito na nossa vida. Ele usa o mesmo argumento para você. Quando ele tentar fazer você duvidar do amor de Deus, lembre do que Jesus fez ali, das respostas de Jesus ali no deserto da tentação. Porque Satanás, ele diz coisas assim para você, ó. Você acha mesmo que se Deus amasse tanto você, Davani, você acha que o pastor da igreja trataria você assim? Você acha que aquele irmão fulaninho de tal trataria você assim? Se Deus lhe ama tanto, né? E aí, ele faz isso conosco hoje em todos os momentos. Pode não ser esse exemplo que eu dei aqui, mas pode ser um outro exemplo na sua vida que a gente vive na igreja mesmo, que tem problemas e tem contendas, né? Então, perceba que a lógica de Satanás em dizer se tu és o Filho de Deus, era uma lógica que não cabia para quem andava com Deus, quem andava assim, ó, junto a Deus. E é uma lógica que não cabe para nós se nós andarmos pertinho de Jesus. Ele não vai conseguir nos enganar. Amém. Amém, né? Então ele diz, transforma essas pedras em pães, porque ele sabia ali do ponto fraco e ele sabe o nosso ponto fraco. Talvez Jesus olhou para aquelas pedras ali, fraco do jeito que ele estava, talvez ele viu até pão mesmo, né? Uma miragem, talvez ele tenha visto mesmo pães ali com a vontade, né, carnal de comer, de se alimentar, né? Então, Satanás, ele mostra também para a gente o pecado da mesma forma, né? Para a gente cair. Agora vamos ler o capítulo 4, verso 4. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Amém. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus já deu uma resposta ali para ele. E Jesus estava querendo dizer, olha, anjo, tem até sentido o que você diz, você está dizendo, até lógico, mas eu sou filho de Deus.
Porque Deus me disse isso e eu tenho todas as evidências que eu sou filho de Deus e nada prova o contrário. Né? Amém. Então, se Deus falou, Ele não mente. Se o próprio Deus falou comigo, Ele não mente. Então, eu continuo acreditando que eu sou filho dele. E aí Satanás percebeu que naquela conversa ali, naquela estratégia não tinha dado certo, ele usou outra estratégia. Versos 5 e 6, por favor. Alguém possa ler? Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sob o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, os estudos a respeito dessa história, essa aqui é uma história essa aqui é uma pregação do pastor Rodrigo Silva, né, que é muito estudioso. Ele diz o seguinte, que Satanás levou literalmente Jesus à cidade santa. Né? Ele não aparentou levar Jesus à cidade santa, assim, criando uma ilusão de ótica, porque isso demonstraria que Satanás tinha poder sobre a mente de Jesus. Então não foi dessa forma. Ele foi carregando Jesus literalmente nos braços, né, até a cidade santa. Ele não fez parecer isso, né, de forma alguma. Ele levou literalmente. E aí, aqui diz o seguinte: imagine a situação. Satanás carregando Jesus nos braços, né? Jesus estava tão fraco, tão debilitado, que ele não pôde nem resistir a isso. Então imagine só, quando você lembrar dos seus sofrimentos, imagine que Jesus sofreu muito também. Muito. Porque ele não teve condições de sair dos braços de Satanás, nem resistir a isso, ele não teve forças. Ele estava resistindo mentalmente, mas o corpo fisicamente estava frágil, né? Então, por que Satanás colocou Jesus no pináculo do templo? Por que não em outro lugar? Existia uma tradição judaica antiga que dizia que o Messias, quando viesse, repousaria seus pés sobre o telhado do templo. Então, na época de Jesus, havia essa esperança, né? Que Jesus, quando viesse, ficaria no pináculo do templo. Então, ao Satanás fazer isso, demonstra concordar que Jesus era o Messias, realmente ser o Messias enviado da parte de Deus. Colocou ele lá, mostrando a Jesus que acreditava nele, né? Muito provavelmente, o pináculo do templo estava muito próximo do lugar santíssimo. E quem era que poderia entrar no lugar santíssimo? Quantas vezes? Uma vez ao ano, né? Jesus era ali o sumo sacerdote, porque só o sumo sacerdote poderia entrar. Jesus era o sumo sacerdote ali, ele estava com roupas sacerdotais. Era o dia da expiação? Não, nada disso, né? Então Jesus não era a pessoa certa ali, apropriada para aquele momento, para a situação, né? Para estar no lugar santíssimo. Então a sugestão que Satanás dá a Jesus é a mesma que ele dá para a gente hoje. Olhe, desista, Jesus, pule daqui, desista dessa igreja, saia dela, porque não dá certo, né? Essa igreja tem muitos erros, tem muitos defeitos, desista de tudo isso. Satanás fez com Jesus, e por que ele não faz conosco? Por que não, né? Da mesma forma ele fala com cada um de nós assim, ó, desista, essa igreja é pecadora demais, está contaminando, já disseram isso para mim. Essa igreja está contaminando você. Essa igreja está lhe atrasando sua vida, né? E como eu fico triste, né? Com isso, porque eu cresci nessa igreja, eu tenho certeza e convicção de que essa é a igreja de Deus e que Amém. eu sou filha de Deus, assim como Jesus deu a prova, né, de que Jesus era o filho dele, de Deus. Então, Satanás, ele diz assim, olha, essa igreja tem muitas regras, tem muita coisa, tem muitos problemas, saia dela. Quantas decepções você já teve aqui nessa igreja, né? Quantas pessoas já lhe magoaram aqui? Mas a nossa resposta deve ser a mesma resposta de Jesus. Mateus 4, verso 7. Quando alguém disser isso para você, na hora não me veio essa resposta quando vieram dizer que essa igreja estava me atrasando. Mas a partir de agora, quem disser, eu vou dizer essa mesma coisa. Não tentarás, também está escrito, não tentarás
adorarás o Senhor teu Deus. Né? Então, Satanás, ele percebeu que não teria sucesso daquela forma e ele usou uma outra estratégia, porque ele não desiste não. Continuando aí, verso 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Depois a gente lê o resto do verso, né? Porque essa era a resposta que eu deveria ter dado. Assim, retira-te, Satanás, né? Da minha frente. Retira-te, né? Então o que foi que Satanás fez agora? Levou Jesus para um monte, né? Muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, né? E disse assim: olha, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Audacioso, né? Audacioso. E um monte é diferente do deserto. Um monte, né, tem uma representatividade, uma simbologia diferente do deserto. O deserto é sofrimento, né? Dificuldade. Um monte é ascensão. Um monte significa que você está nas alturas, que você venceu, que você conseguiu, né? E do monte você pode ver tudo. É um estado de onipotência, né? De superioridade. E aí Satanás tenta usar isso agora. Jesus, você pode ter isso aqui tudo, né? Você pode ter tudo isso aqui. Jesus diz para você: ó, deixa de guardar o sábado, venha trabalhar aqui que você vai ganhar muito bem, né? Não tem problema você assistir aula aos sábados, porque você está pensando no seu futuro. Você vai atrasar seu futuro. Satanás diz isso para a gente, né? Muitas vezes troca o dinheiro, né? Faça com que você pense só no dinheiro, ao invés de obedecer fielmente a Deus. Tá aqui, ó, Rick, se você quiser eu posso lhe dar isso aqui tudinho. Deixa de guardar esse sábado, isso é besteira, né? Você pode ganhar muito bem lá na frente. Satanás usa a mesma forma. E aí o que a gente tem que dizer? Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Jesus estava dizendo assim: olha, faz sentido tudo que você falou aí, sentido do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista divino. O milagre não veio, eu estou com fome, estou fraco, mas eu não vou ceder, porque eu sei que o Pai cumpre o que diz. Amém? Amém. Então eu finalizo esta manhã dizendo a mesma coisa, que você lembre sempre dessas frases. Quando Satanás se pôr diante da sua vida, através de alguém que queira lhe destruir, que queira lhe tentar tirar a sua fé, diga para essa pessoa: olha, o meu milagre não veio, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo comigo, eu estou sofrendo sim muito, tem horas que dá vontade de desistir, mas eu não vou ceder, porque eu sei que o Pai cumpre aquilo que diz. Amém. Amém? Então Amém. que essa mensagem fique gravada no seu coração. Sabe? Amém. Porque no final, o que foi que aconteceu? O diabo deixou Jesus e vieram anjos que serviram a ele. Amém. Com essa história, né? Verdade. Porque os anjos nos servem. Verdade. Quando você está sofrendo, Deus manda o anjo mais poderoso para vir Verdade. para ajudar. Então, Verdade. não esqueça, quando você estiver no vale da morte, quando você perder pessoas na sua vida, quando você estiver com câncer, eu falo e me emociono porque eu preciso muito ter fé, preciso muito exercitar a minha fé, mas eu não tenho dúvida de que Deus me ama, de que eu sou filha de Deus, amada, e que Ele manda anjos, o anjo mais poderoso, e diz assim: Naomi, não chore, porque o exército do céu está vindo para lhe consolar. Amém. O exército do céu está vindo triunfante e poderoso para lhe servir. Amém. Então acredite nisso, creia nisso. E assim Jesus foi vitorioso, foi forte, e você também será vitorioso. Amém. Será vencedor, será forte. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu confio nisso, eu creio nisso. E acredito que a sua vida também será assim, se você acreditar. Amém. Deixe que nada tire a sua fé em Deus, né? Porque Deus cumpre aquilo que diz. Amém. Amém. Vamos ouvir agora uma música e eu peço que você medite na letra desta canção. Todos de pé. Amém.